Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos primários. Se você é professora ou professor dessa classe, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Desde já quero pedir o seu like e também que compartilhe se você gostar do conteúdo desse canal e souber de quem também pode ser beneficiado com ele. Compartilha. Também te convido a fazer parte do nosso grupo no Telegram. Aqui no primeiro comentário vou deixar o link que te direciona até o nosso grupo. Lá nós temos trocas de atividades, sugestões, chamadinhas, tudo que as irmãs de bom grado têm contribuído. E todo esse material que eu preparo aqui, eu também envio lá, certo? A sua sugestão e a sua presença vai ser muito bem-vinda lá no nosso grupo também. Amém? Vamos então para a nossa lição número 2, que traz por título De Perseguidor a Missionário. Trouxe ali algumas sugestões de hino, deixei ali o hino do Saulo, com a reserva ali que eu já falei para vocês semana passada. E deixei outros hinos que falam sobre os missionários. Encontrei até um hino, deixei até a sugestão de um hino da harpa, porque às vezes as irmãs me pedem. Deixei ali também para vocês, certo? Olha lá, ouçam os louvores e veja qual melhor se encaixa para a sua turminha. E agora a gente vai fazer aqui o nosso memorizando, que diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo, segundo Coríntios 5:17. É um versículo muito abençoado. Então, e também conhecido. A minha sugestão é que você divida ele em algumas partes e proponha que as crianças coloquem ele em ordem, mas não pode usar a mão. Deixa eles usarem a criatividade. Uma vez eu fiz e eles usaram o narizinho. Foi muito divertido. Eles deram muita risada. Foi difícil, eles colocaram a mãozinha para trás e tentaram. Mas dessa vez, deixa eles, vamos ver como é que eles vão colocar em ordem esse versículo para que eles possam ir memorizando. E aí depois, né, você pode ler com eles uma vez, todo mundo junto. Aí você apaga ou, enfim, tira do campo de visão dele o versículo e deixa com que eles montem como eles acham que é. E aí eles vão lendo e você vai corrigindo, essa frase, e de tanto eles repetirem na leitura, eles vão memorizar. Amém? A segunda sugestão para a história que eu trago para vocês, como nós vamos começar a falar das viagens missionárias de Paulo, certo? Vejam essa maleta missionária, eu achei muito bacana. Ela tem outra utilidade, mas nós podemos colocar os visuais das nossas histórias aí e falar: olha só, gente, Paulo foi um missionário e ele sempre estava com a mala dele pronta. Lógico que né, é só uma alusão ali para viagens missionárias que ele fazia, porque viagens já remete, né, à bagagem. Paulo ia, né, e ainda ele não queria nem causar ali ser pesado financeiramente para nenhum irmão, ele mesmo já ia exercendo o seu ofício para não se tornar pesado para nenhum dos irmãos. Mas essa maleta é só para instigar, para chamar a atenção das crianças, para ser aquele momento de mobilização. Para onde será que Paulo vai hoje? E aí você abre e tira o visual ou tira o material que você separar para a aula. Já estou passando hoje, porque é para a semana que vem, aí vocês têm esse tempinho para tentar ali encontrar uma forma, a caixa ou o modelo, tem algumas pastinhas já que tem esse formatinho de malinha, né, que você pode estar usando, ou use a sua criatividade. Eu trouxe ali apenas uma sugestão para as irmãs. Amém? Deixei ali no Pinterest. Eu não sei se ela ensina como faz, né? Ou se ela só divulga o trabalho dela. Mas eu acho que se vocês buscarem na internet, vocês encontram também. Amém? E para a aula de hoje, é lógico, eu trouxe a nossa amada irmã, que ela é muito criativa nos visuais dela. E eu acho assim, são visuais acessíveis a nós, não é uma coisa muito complicada para fazer, mas sim algo muito criativo e chama a atenção das nossas crianças. Então, ali ela fez uma caixa, porque nós vamos falando da nossa história, e no decorrer da história, eles descem ele pelo muro, né? Aquela passagem que os portões estão sendo vigiados, o portão da cidade está sendo vigiado, e ele não tem por onde escapar. E aí, todo mundo, né, para tirar a vida de Paulo. E os seus discípulos então colocam ele numa cesta e descem a cesta pelo muro. Então, se você fizer esse visual, as suas crianças vão amar e vai ser muito marcante na vida deles, eu tenho certeza. Amém?
E agora vamos para o que ressaltar da história. Então, nós terminamos a aula passada falando que Ananias foi lá, depois que Paulo, né, teve o encontro com Cristo, Saulo, né, teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco. O que acontece com ele? Ele fica cego ali por 3 dias, e durante esse período que ele estava sem enxergar, ele também não comeu, ele não bebeu, porque ele teve um encontro tão forte com Cristo, e aí aquela luz iluminou toda a treva que tinha ali dentro de Saulo, e ele foi ali naquele momento, eu acredito, né? A Bíblia não fala, mas eu creio que foi naquele momento em que ele estava se consertando com Cristo, né? Pedindo perdão pelos seus pecados, deixando aquela vida velha para trás e agora se abrindo para uma vida nova. A gente vê ali que quando a gente fala, né, de 3 dias, como o Jonas esteve na barriga do peixe, quando Jesus esteve morto, esse 3 dias marca um período de morte e ressurreição. Foi quando Paulo morreu, então Saulo morre para essa vida de pecado e ele ressurge ali, alvo como a neve, né, lavado e remido pelo Senhor para uma nova vida. Ele deixou a vida de perseguidor e agora ele passa a ser um missionário. Que momento mais lindo da vida dele. E ali Ananias vai e ora e ele fica cheio do Espírito Santo. Me lembra também a passagem quando Jesus falou aos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aí foi o que eles fizeram. Então, antes de nós sairmos ali pregando a palavra do Senhor com poder, com autoridade, os sinais seguindo, nós precisamos estar pedindo: Senhor, enche-nos, Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo nos encher, nós temos que nos esvaziar do que é velho. Amém? Como eu sempre relembro vocês, eu vou falando isso para vocês, isso vai entrando no coração de vocês, e vocês, quando forem ministrar, vocês vão dar os exemplos certos para suas crianças, vão ensinar a eles como viver esse processo de uma nova mudança. Se você mentia antes, você vai pedir: Senhor, lava a minha boca, para que eu não venha mentir. Toca nos meus lábios e purifica-me, porque eu não quero mais mentir. Eu conheço que eu sou filho de Deus e eu ando pela verdade. Eu não sou filho do pai da mentira, que é o diabo, e na minha boca não se achará mentira. E você vai falando: olha, se você batia, se você era irado, você vai pedir: Senhor, transforma-me, Senhor. Cura as minhas feridas que me deixava tão raivoso e agora me lava com o teu sangue, me purifica para que eu possa ser um manso e humilde, como é o fruto do teu Espírito ministrado em nossa vida. E assim a gente vai orando para a criança, tudo que ele fazia de errado, se ele mentia, se ele enganava, se ele batia, ele vai pedindo para o Senhor transformar a vida dele, ele vai se arrependendo do que ele fazia, para que ele possa se esvaziar de ele mesmo, dessa vida de pecado, e que o Espírito Santo encha ele, para que ele se torne realmente um santuário, uma casa do Espírito Santo, uma morada de Deus. Amém? E aí, a gente vai entendendo que Paulo passou por esse processo, né, de arrependimento. A gente, pela fé, a gente crê que foi isso que ele fez naquele tempo que ele estava ali orando e jejuando, e só sem olhar para o externo, ele estava olhando para o seu interior, ele não enxergava para fora, ele chegava dentro dele, aonde havia as iniquidades dele, para o Senhor ir curando. É assim que eu creio, irmãos, porque como que uma pessoa pode passar por uma mudança tão rápida se não há um arrependimento, se não há uma mudança de vida? Como Paulo falaria com tanta autoridade se não houvesse um revestimento do Espírito Santo de Deus? Então é isso que é nisso que eu acredito, irmãos, que foi o que aconteceu nesses 3 dias que ele esteve ali apenas esperando em Deus. E depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele que saiu dali pregando a palavra de Deus e ficou ali, segundo Gálatas, né, ele afirma que ele ficou ali quase 3 anos ali pregando a palavra de Deus, né, na cidade que ia levar um mal. Ele começou então agora a ensinar o bem, todo o mal que ia vir sobre aquela cidade se transformou em bênçãos. Só que o que aconteceu agora com Paulo?
começou a ser cheio do Espírito Santo, começou a falar coisas diferentes, a agir de forma diferente, começou agora, para quem ele perseguia, que era Jesus, agora ele começou a afirmar que Jesus era o Filho de Deus. Todo mundo começou a ver mudança na vida de Paulo, e aquilo começou a, o quê? A incomodar. E aí eles começaram a acusar o Paulo, e faziam acusações. Mas o quê? Mas não era esse que perseguia? Mas você agora está indo para a igreja? Mas você que batia em todo mundo, você que mentia. As pessoas não conseguem ver a obra que o Espírito Santo pode realizar na nossa vida. Por isso elas ficavam acusando. Mas quanto mais eles acusavam Paulo, ele não se abalava mais, ele se fortalecia em Cristo para pregar a palavra, porque ele deixou o velho homem para trás e agora ele queria mais o Espírito Santo de Deus. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Por isso que nós temos que deixar, por isso o nosso texto ora falando, deixe para trás. Só que não é simplesmente, opa, fechei essa porta e segui. Não. Para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Aí ele tira esse pecado de nós e lança no mar de esquecimento. Se você simplesmente fecha a porta para todo pecado, para toda iniquidade, para toda a vida que você teve anteriormente e quer viver a partir dali, aquele novo não foi deixado para trás, aquele velho não foi deixado para trás, ele vai caminhando com você e o inimigo vai tendo legalidade na tua vida, para agir na tua vida. Por isso que a gente fala assim, meu Deus, eu tenho orado, eu tenho pedido para o Senhor, e quando eu vejo, eu já estou falando palavrão de novo. Ah, quando eu vejo, eu já estou mentindo de novo, mas Senhor, eu peço perdão e de repente eu falo de novo. Por quê? Porque ainda a iniquidade está dentro de você. Você só vestiu a roupa de salvo e foi. Mas o Senhor precisa tirar isso de você. E o Senhor fala que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. E aí nós vamos confessando, e o Senhor vai tirando aquilo de dentro de você e lançando no mar de esquecimento. E de repente você vê, mas Senhor, agora ele vai numa camada mais profunda e você vai confessando e aí o Senhor vai tirando. Chega o tempo que nós estamos fazendo como Neemias fazia. Ele já pedia perdão não só pelos pecados dele, mas pelo pecado do povo dele. Ele não intercedia, não pedia perdão só pelo pecado que ele tinha feito, mas porque pelo pecado de toda uma nação. Olha que benção você ser usado por Deus para pedir perdão pelos seus pecados, pelo pecado que a sua família cometeu, porque tudo isso desagradou a Deus e a sua família está sendo atacada por isso, mas que você se coloque como uma intercessora, rogando a Deus perdão pelos seus pecados e pelos pecados da sua família, para que aonde foi semeado o pecado, agora seja semeado sementes de glória. Ai, que Deus use vocês dessa forma, pelos seus alunos, pelos seus familiares, pela sua igreja, pela sua cidade. E aonde, quando você dobrar os joelhos, você fala, Senhor, eu venho aqui interceder e pedir para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, porque por muito tempo temos desperdiçado o nosso tempo com coisas deste mundo, buscado coisas materiais deste reino, e a tua palavra diz que nós devemos buscar o reino de Deus, e assim vai, irmãos, e Deus vai, o Espírito Santo vai te trazendo a memória, e vai te abençoando, e vai te dando graça para você interceder, e Senhor, você é liberta, e a sua família é liberta. Então Paulo, ele fazia isso, ele foi, ele confessou, eu creio, e o Senhor pôde encher ele do Espírito Santo. Nós só podemos encher o que está vazio. Amém? E aí, como eles viam, e Paulo ia se fortalecendo, porque ele podia dizer, se ele ainda tivesse aquela iniquidade, aquele pecado dentro dele, dessas que as pessoas estavam se acusando, ele podia assim, é verdade, como é que eu vou pregar a palavra? Será isso que eu fazia? Aí ele caía no lado do inimigo, mas não, ele falou assim, nenhuma condenação há, porque ele já confessou, ele falou assim, eu já senti o perdão de Deus, eu já chorei esse meu pecado, eu já senti a graça do Senhor me regenerando, me restaurando, sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele tinha convicção do perdão, porque sabia que
quem é fiel, quem é justo, e o único que pode perdoar os nossos pecados é Jesus Cristo, e ele levou sobre si lá na cruz todo o nosso pecado, e ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Paulo tinha essa certeza com ele, era isso que ele pregava, e é isso que nós devemos pregar às nossas crianças. Não deixe que o inimigo venha nos acusar. Se ele está acusando você de algum pecado, de alguma mágoa, de algo que ainda não está resolvido, se liberte das acusações do inimigo, confessando a Deus e reparando de alguma forma esse altar. Se é que tem que procurar essa pessoa para pedir perdão, que o Senhor te revista do manto da humilhação e você vai e peça perdão, conserte o seu altar. Se é alguma atitude tua que você, né, danificou ali, você prejudicou alguém, que o Senhor possa te iluminar de uma forma que você possa restituir o mal que você causou, e sempre pedindo direção de Deus, e sempre buscando e tendo a certeza do perdão dos seus pecados confessados, porque Cristo, ele já levou sobre si. Nós não precisamos mais carregar o fardo desse pecado, é só nós deixarmos na cruz de Cristo. E nós fazemos isso através da confissão. Amém? Então, quando eles viam que toda acusação não estava abalando a fé de Paulo, mas ele estava ainda mais se fortalecendo, o que eles começaram a fazer? Já que a acusação não calou, vamos então tirar a vida de Paulo. Começaram a planejar como tirar a vida de Paulo. Guardaram as entradas e saídas da cidade, porque se Paulo passasse por ali, eles iriam tirar a vida de Paulo, mas o Senhor protege os seus, o Senhor dá estratégia para que o inimigo não nos veja, para que o inimigo não toque nossa vida. Ele pode até tentar com seus dardos, mas nós temos o escudo da fé que nos protege desses dardos do inimigo. E aí o que acontece com Paulo? Deus deu uma estratégia ali para os seus discípulos e ele desceu dentro de um cesto. As portas estavam fechadas, mas o Senhor abriu um meio para que ele pudesse sair e que o nome do Senhor fosse glorificado e pregado a palavra. Até hoje nós temos aqui as lições que Paulo nos deixou na Bíblia e aprendemos com ele. Grande e preciosas são os ensinamentos que o Espírito Santo instruiu, inspirou Paulo a deixar para nós, e que nós possamos seguir o exemplo de Paulo. Se uma porta se fecha, nós vamos orar: Senhor, me dá estratégia, porque eu quero alcançar esse meu familiar, eu quero que a tua palavra chegue no coração e a gente possa orar, interceder pela vida daquele familiar, porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, mas o Senhor procura quem enviarei, que nós possamos dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e que nós possamos gerar em oração essa vida salva na presença do Senhor, que nós não venhamos desistir. Mas eu já preguei uma vez, eu já convidei. Incentive suas crianças, vai pregando e vai orando, e quando a tua palavra já não puder mais ser ouvida, porque às vezes ele quer pregar para um coleguinha, quer pregar para os seus pais, para alguém da sua família, e a pessoa não quer saber mais, tá brabo, fica, né, bloqueando ele de todas as formas. Então que ele abra a boca para Deus e que ele direcione toda a oração a Deus e vá em fé, semeando essa semente da palavra e pedindo para o Senhor ir quebrando aquele coração, vai quebrantando, vai trabalhando nessa terra para que essa semente caia em terra boa, e que, se não for por mim, que o Senhor levante outra pessoa para que pregue a palavra. E isso é ser missionário. Às vezes a porta se fecha, mas o Senhor vai dar uma estratégia para que você possa sair, entrar e continuar pregando a palavra de Deus. Amém? Então, era isso que eu queria que vocês ressaltassem na história de hoje. E como a gente viu ali que ele teve que descer, né, o Saulo pelo muro. E eu trouxe para vocês aqui algumas imagens que eu consegui nesse site, ali deixei a referência para vocês, que essa é a cidade de Damasco mesmo. E olha, esses são os muros, e tinha pessoas que moravam nos muros mesmo, pode ver aquelas janelas ali. Então, eles agora já está, né, mais moderno e tudo mais, mas ainda tem esse pedaço desse muro, a gente consegue ver as casas que eram feitas dentro do muro, e foi para fora da cidade que eles deixaram Saulo descer ali, ajudaram ele a descer pelo cesto.
E como sugestão de brincadeira, eu trago para vocês o desafio de pregar a palavra usando um objeto aleatório. Tem vários nomes que dão, e eu trouxe assim um videozinho só para vocês terem uma noção. Ali são adultos, é uma outra realidade, mas você pode levar para tua sala de aula um saquinho, uma caixa, né? E ali você coloca objetos, tesoura, põe um chinelo, põe uma colher, põe uma chave, põe uma garrafa, enfim, usa a sua criatividade. É ideal que você coloque pelo menos um para cada aluno, né? Se você tiver mais tempo, pode colocar dois, enfim. E é muito bacana porque eles têm que pegar aquela objeto, por exemplo, peguei uma escova, né, de lavar roupa. E o que que você vai tem que pregar a palavra como a escova de lavar roupa. Essa escova de lavar roupa, ela me lembra que nós somos lavados, que as nossas vestes têm que estar alvo como a neve, e que o Senhor possa estar lavando a sua vida, e assim vai, né? Vai pregando a palavra do Senhor ali com o objeto que ele pegar na mão. Amém? Pegou um sapato. Quão formosos são os pés que levam as boas novas. E, enfim, vai falando ali da palavra do Senhor com cada objeto. É muito divertido, eles gostam. E como nós vamos fazer? Paulo foi em várias cidades, usava as estratégias ali para pregar a palavra de Deus. Essa brincadeira nós vamos usar mais vezes. Vamos bem? São essas sugestões para a aula de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like. E eu te espero aqui semana que vem também. Deixa seu comentário e compartilha também com quem você conhece e que acha que essa palavra vai beneficiar a vida dele também. Amém? Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!